Silêncio por um instante. Corta para o salão lotado, câmeras apontadas, tradutores sussurrando nos fones. A frase que abre o vídeo aparece como um clarão. Os Pulti-Tiwaste não ditam nossas regras. Você sente o impacto? É mais do que um desabafo, é um recado. É um desenho no chão dizendo, daqui para lá é a nossa casa. E quando um presidente fala de soberania nesse tom, a pergunta que fica é, isso muda o que na prática? É bravata? É estratégia? É bússola para os próximos acordos, as próximas tarifas, as próximas alianças? Hoje a gente vai tirar a névoa do palco e enxergar o tabuleiro. Como essa defesa de soberania conversa com economia, diplomacia, clima, tecnologia e, claro, com a política do dia a dia que bate no seu bolso. No final, você vai entender por que soberania não é uma palavra de palanque, mas um sistema operacional do país, com linhas de código que começam no porto e terminam no seu aplicativo de banco. Vamos separar sinal de ruído, mostrar como governos de todos os espectros usam essa ideia, quando funciona, quando encalha, e como transformar discurso em política pública que entrega, antes de qualquer coisa, contexto rápido. Soberania tem duas camadas. A primeira é a clássica, o direito de um Estado tomar suas decisões sem tutela externa, dentro das leis internacionais que ele mesmo aceitou. A segunda é a soberania do século XXI, capacidade real de decidir sem estar acorrentado por dependências tecnológicas, financeiras, energéticas e informacionais. Um país pode gritar independência e, ao mesmo tempo, depender de chips, fertilizantes, dados, patentes, crédito e plataformas que estão fora do seu controle. É aí que o discurso encontra a prática. O que significa dizer não ditam nossas regras. Quando um líder afirma que nenhuma potência dita nossas regras, ele não está prometendo isolamento nem rompimento. Está tentando fixar 3 linhas mestras. Primeira, reciprocidade. Negociamos, mas com mão dupla. Segunda, prioridade doméstica. As decisões precisam nascer de consensos internos, não de ultimatos externos. Terceira, previsibilidade. Parceiros são bem-vindos, tutores não. Esse enunciado reorganiza a conversa com Washington, mas também com Bruxelas, Pequim, Buenos Aires e com qualquer capital que ache que pode vir com pacote fechado. Assina aqui e pergunta depois. Na prática, isso tem efeitos no curtíssimo prazo. Define tom de resposta a pressões por cláusulas ambientais punitivas, por reformas econômicas aceleradas ou por alinhamentos geopolíticos automáticos. Tem efeito também nos bastidores, onde diplomatas e negociadores transformam a frase em condicional. Topamos se que assinamos desde que avançamos, contanto que soberania não é fazer tudo sozinho, é ter poder de vetar ou moldar o que vem de fora para não implodir o que você construiu dentro. Soberania econômica, onde o discurso encontra o boleto. Pensa na sua casa. Você é livre para escolher o que comprar, mas o mercado decide o preço de muita coisa. Com o país é parecido. Soberania econômica é reduzir vulnerabilidades que deixam a política refém. Exemplo didático, hipotético e educativo. Se sua indústria depende de um único fornecedor estrangeiro de um componente crítico, qualquer estresse diplomático vira gargalo na fábrica e desemprego na ponta. Se a sua agricultura depende de crédito atrelado a taxas externas, uma mudança de humor lá fora aperta o financiamento aqui. Defender soberania nesse campo significa diversificar cadeias de suprimento, desenvolver capacidades críticas, criar margens de manobra no orçamento, fortalecer bancos públicos para momentos de aperto e desenhar políticas que não fiquem à mercê de um único botão do outro lado da fronteira. Mas, e os acordos comerciais? A resposta honesta é: eles são essenciais, desde que respeitem prioridades de desenvolvimento. Soberania não é fechar a porta, é saber a hora de abrir a janela certa. Um país pode aceitar padrões internacionais sem engolir cláusulas que travem sua industrialização. Pode convergir em metas climáticas sem aceitar métricas que punem quem exporta commodities e protegem quem já industrializou.
Pode negociar alívio tarifário sem vender o trilho por onde vai seu futuro. Energia é liberdade. Não há soberania se a sua conta de luz depende de decisões que você não controla. Falar em ninguém dita nossas regras nessa área significa planejar matrizes que combinam segurança, custo e transição. O mundo pressiona por descarbonização, e com razão. A questão é: quem paga, quando e com quais ferramentas financeiras? Um país soberano busca financiamento justo para a transição, usa sua vantagem comparativa, sol, vento, água, biomassa. Atrai tecnologia sem virar refém do importador de turbina, define marcos regulatórios estáveis e cobra que as exigências ambientais internacionais venham com apoio real e respeito a realidades distintas. E tem mais. Soberania climática também é proteger biomas, terras indígenas e recursos hídricos com estrutura de Estado, não por imposição externa, e sim por convicção e interesse nacional. Quando isso fica claro, o discurso ganha lastro. É diferente dizer não ditam nossas regras quando você tem plano, orçamento, fiscalização e metas públicas do que quando está só reagindo à última manchete. Hoje, sua vida passa por nuvens, servidores, algoritmos e chips. O mesmo vale para o Estado. Soberania tecnológica não significa reinventar a roda, e sim não ser passageiro no próprio carro. O país precisa decidir onde quer autonomia plena, defesa, cadastro nacional, dados sensíveis. Onde quer parceria com transferência real de tecnologia, saúde, educação digital, IA aplicada. E onde pode simplesmente comprar serviço de prateleira com cláusulas de segurança e interoperabilidade. Os Elomei Mamostrawara não ditam nossas regras. Aqui se traduz em: regras de dados fazem-se aqui. Contratos são auditáveis. Titulares têm direitos. E o governo não bloqueia a inovação, mas também não entrega o ouro sem contrapartida. Exemplo educativo. Ao licitar soluções de nuvem, a administração pública pode exigir localização de dados críticos, planos de continuidade em caso de sanções e portas de saída claras para evitar aprisionamento tecnológico. Ao incentivar IA, pode financiar pesquisa local, exigir transparência mínima em sistemas usados pelo Estado e criar sandbox regulatório com metas nacionais, em vez de copiar e colar normas feitas para outras realidades. Você já percebeu como uma frase tirada de contexto pode virar política pública de emergência? Soberania informacional é reconhecer que plataformas globais mediam nossa conversa coletiva. Defender regras próprias aqui não é censurar. É exigir transparência sobre publicidade política, combate a operações coordenadas ilegítimas, proteção de processos eleitorais e integridade de dados. Quando um país afirma que não aceita receituário de fora, ele precisa apresentar o seu: marcos legais estáveis, devido processo, direito de defesa, mecanismos de auditoria e convergência com princípios internacionais de direitos humanos. Sem isso, o discurso bate e volta. Há quem diga: se não aceitamos que ditem regras, então é porque vamos nos alinhar a outra potência. Esse é um falso dilema. Um país pode dialogar com Washington, Bruxelas, Pequim, Moscou, Nova Delhi, Pretória, Buenos Aires e ainda assim manter régua própria. A chave é coerência. A mesma boca que diz não ditam nossas regras lá fora precisa dizer cumprimos o que pactuamos aqui dentro. E cumprir o que pactuou inclui acordos comerciais, tratados ambientais, convenções trabalhistas e compromissos de integridade. Soberania não é licença para descumprir a palavra dada. É o direito de escolher a palavra antes de dá-la. Primeiro pergunte: aumenta ou reduz nossa dependência de um único fornecedor externo? Segundo, amplia nossa capacidade de decidir sem que um aperto de botão lá fora derrube a economia aqui? Terceiro, respeita direitos e garantias internas ou concentra poder demais na mão do dia? Quarto, dá previsibilidade a quem investe e trabalha? Se a resposta para 3 dessas perguntas for sim, você provavelmente está olhando para uma ação que fortalece soberania na prática, além do discurso. Toda frase forte tem prazo de validade se não vier com mapa.
Os LBSFUA não ditam nossas regras, não pode virar um mantra que esconde falta de plano. Porque o preço de um discurso sem entrega é pago em credibilidade. Investidor lê risco, diplomata lê margem de manobra, eleitor lê coerência. Se o governo repete o enunciado, mas no dia seguinte aceita pressões sem contrapartida, a mensagem morre. Se repete o enunciado e vem com plano de metas, marcos regulatórios claros, reformas calibradas e política externa proativa, a frase vira política de Estado. E política de Estado atravessa governos e ciclos. Não ditam nossas regras. Lá fora precisa rimar com não capturam nossas instituições aqui dentro. Soberania também é proteger instituições do assédio de grupos econômicos e políticos que tentam transformar Estado em balcão. É garantir que órgãos de controle funcionem, que a imprensa possa investigar, que a justiça atue com independência, que os processos eleitorais sejam blindados de sabotagem informacional. Sem esse espelho doméstico, a fala internacional perde brilho. O mundo percebe quando o discurso é só vitrine. O jogo da reciprocidade quer autonomia? Dê autonomia. Se você exige respeito às suas regras, ofereça respeito às regras alheias. Isso significa evitar ingerências nos processos de outros, recusar-se a financiar ou amplificar operações desestabilizadoras e praticar a diplomacia de princípios, não apenas de interesses imediatos. Quando um país faz isso, ganha uma coisa rara: confiança. E confiança em relações internacionais vale mais do que manchete. Abre porta, fecha crise e barateia custo de negociação. Sessão didática. 3 analogias simples para entender soberania na prática. Condomínio. Cada apartamento decide a cor da parede interna, mas a tubulação é comum. Soberania é pintar sua parede. Multilateralismo é combinar a reforma do cano para não explodir o prédio. Se alguém de fora quer decidir sua parede, passa do ponto. Se você ignora o cano comum, estoura a coluna e alaga o vizinho. Caixa de ferramentas. Ter soberania é possuir as chaves, não a ilusão de que nunca vai precisar do vizinho. Você quer o seu kit de ferramentas básicas: energia, comida, dados, crédito. Mas, quando for pegar a furadeira do andar de cima, você quer combinar prazo e uso, não aceitar que o vizinho leve sua porta embora. Mapa e bússola. Potências projetam faróis no mar. A bússola é sua. Se você navega só pelo farol, o primeiro blackout te perde. Se você navega só pela bússola, sem olhar os faróis, bate no pier. Soberania madura usa os dois. Decide rota, lê o entorno, desvia de tempestade sem perder o destino. Se você curte política explicada com clareza, sem rótulos prontos e sem enrolação, se inscreve no canal agora. Deixa o like para empurrar esse vídeo no algoritmo. Ativa o sininho para não perder as próximas análises e comenta de onde você está assistindo. Isso ajuda a gente a calibrar os exemplos para a sua realidade. Bora continuar. Mas e a liberdade de comércio? Ao exigir regras próprias, não afastamos parceiros? Parceria não é submissão. É possível negociar acesso a mercado, investimentos e tecnologia, preservando objetivos nacionais. A linha é tênue entre assertividade e isolamento. O antídoto é transparência. Explique o que você quer, por que quer e o que oferece em troca. E a cooperação em segurança e combate ao crime transnacional? Soberania não é muro. Tráfico de drogas, armas, pessoas e dinheiro sujo atravessa a fronteira como quem atravessa a rua. A solução é cooperação com garantias, acordo que respeite leis locais, salvaguardas de dados, auditoria e metas mensuráveis. O que se recusa não é a cooperação, é a ingerência. Não é incoerente defender soberania e, ao mesmo tempo, buscar investimentos estrangeiros? O investimento que interessa é o que soma, não o que captura. Você quer capital que gere emprego, tecnologia, exportação e que jogue com regras previsíveis. O que você não quer é o capital que entra para comprar estatal barata e depois remeter lucro sem contrapartida, ou para montar monopólio que dita preço ao país. A diferença entre porta aberta e porta sem dobradiça. Se o discurso virar política, o que muda?
Primeiro muda o desenho dos acordos. Entram cláusulas de desenvolvimento produtivo, metas de conteúdo local razoáveis, incentivos a P&D, prazos de transição climática com financiamento compatível, cooperação tecnológica com contrapartidas. Segundo, muda a régua das concessões, prioridade à infraestrutura logística que dá competitividade interna, portos, ferrovias, cabos de dados, com salvaguardas para a soberania digital e energética. Terceiro, muda a pauta doméstica, leis de proteção de dados, governança de IA, compras públicas que fomentam ecossistemas locais, educação técnica vinculada a cadeias produtivas estratégicas. Quarto, muda a diplomacia, mais América do Sul e Caribe na mesa, mais África e Ásia em parcerias horizontais, mais olho no que é padrão internacional nascente para influenciar na origem e não apenas seguir depois. Transformar a frase em pedra exige passos. Diagnóstico, onde somos reféns. O que é urgente, curto prazo. O que é estrutural, médio. E o que é civilizatório, longo. Governança, quem coordena? Itamaraty, Fazenda, Indústria, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Justiça, Banco Central. Todo mundo com mapa comum, metas e cronograma. Ferramentas, financiamento com contrapartida, compras públicas inteligentes, regulação clara, ambiente de negócios simplificado sem passar boiada, em direito trabalhista e ambiental. Indicadores, medir dependência em insumos críticos, diversificação de mercados, conteúdo tecnológico nacional, emissão evitada, produtividade. Comunicação, explicar à sociedade por que certas escolhas dão trabalho agora para evitar humilhação depois. O que o público não vê, mas decide o jogo. Em diplomacia, gritos se convertem em parênteses. Uma fala firme vira uma nota diplomática, que vira um grupo de trabalho, que vira um rascunho de cláusula, que vira um cronograma. Essa é a cozinha. É ali que a soberania se preserva sem manchete, protegendo termos, calibrando prazos, arrancando compromissos de cooperação técnica. E é ali também que se perde. Basta uma linha mal escrita e anos depois, você descobre que entregou a chave do servidor por uma vírgula na cláusula 7. Por isso, soberania é também capacidade técnica e jurídica. Sem quadros qualificados, não há defesa que resista. O que muda para os Estados Unidos nessa conversa? Importante, dizer não ditam nossas regras não transforma os IPOA em inimigo. Coloca os Squarepeste no lugar de parceiro forte com quem se negocia de igual para igual, em áreas de ganho mútuo. Energia limpa, saúde, infraestrutura, tecnologia, combate a ilícitos. E como qualquer parceiro também haverá atritos, tarifas, subsídios, propriedade intelectual, regras ambientais, geopolítica. O segredo é manter a mesa posta, com firmeza e franqueza. Quando a conversa é adulta, mesmo a discordância rende. Quando vira torcida, todo mundo perde. O que muda para você? Vida real, mês a mês. Se soberania sai do discurso e entra no seu cotidiano, a coisa aparece assim. Cadeias de suprimento menos quebradiças, menos remédio em falta, menos peça que some da prateleira, energia mais estável com conta mais previsível, emprego ligado a setores estratégicos que pagam melhor, internet pública e serviços digitais mais seguros, regras de proteção de dados que evitam vazamentos em massa. Também aparece como responsabilidade, transição justa custa e alguém paga. Se tiver planejamento e cooperação correta, paga-se com crescimento e inovação. Sem isso, paga-se com improviso e imposto. A escolha está na arquitetura, não na retórica. Ponto como acompanhar se o discurso está entregando, olhe os indicadores certos. Diversificação de exportações. Estamos menos dependentes de 2 ou 3 produtos ou mercados? Conteúdo tecnológico. Cresce a parcela de bens com maior valor agregado? Segurança energética. Qual é a participação de fontes renováveis firmes e de armazenamento? Governança de dados. Quantos órgãos do Estado já têm política de proteção de dados e auditaram seus sistemas críticos? Diplomacia em números. Quantos acordos com cláusulas de desenvolvimento foram fechados?
Educação. Matrículas em cursos técnicos e engenharias estão subindo? Sem métrica, soberania vira poesia. E o que não fazer? Armadilhas clássicas. Confundir firmeza com bravata. Bravata agrada por um dia e cobra juros no trimestre. Confundir autonomia com autarquia. Fechar portas é transformá-las em paredes. Depois você descobre que precisa atravessar. Copiar e colar modelos de outros países sem calibrar para o Brasil. Cada ecossistema tem sua ecologia. Achar que soberania é tarefa só do executivo, sem Congresso, Judiciário, governos locais e sociedade civil, vira discurso solitário. E por fim, tratar crítica como traição. Quem aponta risco ajuda a evitar erro caro. Soberania é a palavra que dá forma ao país no mundo. Dizer o Silos e OA não ditam nossas regras tem efeito quando vem com projeto. Economia menos vulnerável, energia mais segura, tecnologia que a gente entende e controla, informação com transparência, diplomacia que conversa com todos, sem se ajoelhar para ninguém. É um caminho cheio de tensão? É. Vai ter pressão, ameaça de tarifa, esforço para desestabilizar, narrativa agressiva em rede social. O antídoto é simples e difícil: foco, competência técnica, comunicação honesta e pacto mínimo entre forças políticas para preservar o que é de Estado, independente de quem está no governo. Volta à imagem inicial. Salão, luz fria, microfones. Os epais Michael não ditam nossas regras. A frase ecoa, mas o que sustenta o eco não é o volume da voz, é a consistência da caminhada. Quem olha de fora percebe quando há rumo. Quem vive aqui sente quando tem chão. Soberania não é um grito, é um método. É a coragem de dizer sim com condições e não com alternativas. É entender que o mundo não vai parar para esperar o nosso consenso e por isso precisamos chegar com a pauta pronta. Se a gente fizer isso, a próxima frase não precisa ser dita. Ela se vê nos portos, nas escolas, nos laboratórios, nas florestas, nos aplicativos do seu celular e na tranquilidade de saber que nas horas decisivas, quem decide é o Brasil. Se essa conversa te ajudou a clarear o que está em jogo quando um presidente fala de soberania, fortalece o canal. Se inscreve agora, deixa o like, manda esse vídeo para quem vive dizendo que política é só grito. Aqui a gente traduz fala em consequência, para você decidir melhor no meio do barulho.